E já está em nossos estúdios o candidato Zé Ricardo, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Bom dia, candidato. Seja bem-vindo ao Grupo Diário de Comunicação. O cronômetro agora está zerado e, a partir desse momento, o senhor tem 20 minutos para responder aos questionamentos. Eu já começo com a primeira pergunta a partir de agora. Candidato, caso o senhor ganhe a eleição e assuma a Prefeitura de Manaus, qual deve ser seu primeiro ato na gestão municipal? Bom dia, Patrick. Bom dia, Luísa. Bom dia a todos aqui do Grupo Diário e do Diário da Manhã. Saudar toda a população que acompanha também essa programação. Ao assumir a Prefeitura de Manaus, nós vamos, como atos iniciais, já com propostas efetivas, primeiro criar a Secretaria Municipal das Mulheres, porque nós temos que valorizar as mulheres representam mais da metade da população de Manaus, e nós precisamos viabilizar políticas que garantam a vida, saúde, direitos, qualidade de vida das mulheres na cidade de Manaus. Também criar uma agência de desenvolvimento municipal para elaborar projetos em busca de recursos, de investimentos, de empreendimentos e de investidores para a cidade de Manaus. E vamos ampliar, já iniciar um diálogo com todos os segmentos da sociedade, setor empresarial, trabalhadores, entidades, para buscarmos, através de um pacto, medidas para gerar emprego, renda, trabalho e oportunidades para a população. Candidato, vamos ao segundo questionamento. Como será o processo de escolha de eventual secretariado? É possível assumir compromissos não partidários antes da posse, ou isso será negociado depois da eleição? Olha, o secretariado, logicamente, tem que ser um secretariado com critérios técnicos, mas também você tem que avaliar a experiência política e profissional, no sentido de ter pessoas extremamente preparadas para assumir pastas, secretarias fundamentais numa administração que vai ter um olhar para a cidade, para melhorar situações gritantes, como a questão do saneamento, a questão do transporte coletivo, a situação dos bairros. Então, assim, um secretariado dinâmico, que tenha a mesma garra e a determinação do prefeito e da vice, da Marclise, e o compromisso com as pessoas, com gente, com a vida das pessoas que hoje estão sofrendo, inclusive com o aumento da pobreza, da fome, que é no Brasil, mas também já está atingindo Manaus também. Desses dois questionamentos, candidato, eu lembro que o senhor consumiu menos de 3 minutos nas respostas. Ainda resta um tempo de 17 minutos. Terceiro questionamento, candidato. Quais suas propostas para retomar o crescimento da economia local, frente à atual fase da pandemia causada pelo novo coronavírus? Esse é um caminho fundamental. Nós queremos, através dessa agência de desenvolvimento, além de atrair empreendimentos, investidores para setores fundamentais. Vou dar um exemplo, que é a questão do turismo. A atividade do turismo pode crescer muito mais. Nós temos setores ligados à produção de alimentos, produção de pescado, a questão da agricultura familiar, que nós queremos dar um apoio amplo para o abastecimento da cidade, porque é uma atividade intensiva de mão de obra, ou seja, de geração de renda, de oportunidades. Mas a ideia é que a prefeitura possa ter ações que facilite a organização, a forma de organização das pequenas empresas, das micro e pequenas empresas, dos ambulantes, dos autônomos, das pessoas desempregadas que hoje estão fazendo alguma coisa para ter uma renda, mas precisam de espaço, precisam de orientação para formalizações também, que nós vamos trabalhar muito isso, e desta forma apoiando os pequenos empreendimentos, que são a maioria deles numa cidade grande como Manaus, e onde as pessoas, com muita criatividade, mas também com muito conhecimento, produzem e às vezes não conseguem ter o espaço adequado. Então, o papel da prefeitura é poder criar as condições adequadas, inclusive diminuindo burocracias, dando agilidade nos processos de constituição e principalmente de orientação técnica, que eu acho que isso é fundamental para que pequenos empreendimentos possam prosperar, e eles são os que mais geram emprego em termos proporcionais no Brasil e, é claro, aqui na nossa cidade. Penúltimo questionamento, candidato Zé Ricardo. Qual será o papel do vice-prefeito, no caso, vice-prefeita, no seu caso? Caso o senhor ganhe as eleições, ela pode assumir um papel mais protagonista na gestão? Nós falamos que vamos ter mulher na prefeitura,
porque a minha vice, a Marclise Siqueira, ela é assistente social, professora, funcionária de carreira concursada da Suzano, e é uma pessoa que tem todo um engajamento na luta pelos direitos das mulheres, da juventude, e, portanto, é uma pessoa que tem uma caminhada muito parecida com a minha, né? De muita preocupação com a população, de muita dedicação, de muito amor à cidade e às pessoas. E, portanto, a vice vai estar assumindo responsabilidades. Nós vamos estar dinamizando essa Secretaria das Mulheres, que nós queremos dar uma atenção muito especial à área da saúde na cidade. Nós temos um problema muito sério, que metade dos bairros não tem unidades básicas de saúde. Então, a vice vai estar, portanto, vendo responsabilidades que envolvem a gestão. Vamos estar juntos, debatendo e juntos trabalhando esse diálogo com a população, porque é muito importante, Patrick, uma gestão pública com uma cidade grande como Manaus precisa ter um diálogo entre o poder público, a prefeitura e a sociedade, e os segmentos organizados e as comunidades, até para fazer a discussão sobre o orçamento, para definir prioridades, para saber o que é possível fazer, o que é necessário de imediato, e assim planejar de uma forma gradativa o uso do dinheiro e a definição das aplicações de obras, de serviços nas comunidades e nos bairros. E aí a vice, nós vamos estar juntos discutindo isso com a sociedade. Candidato Zé Ricardo, quinto e último questionamento. O senhor ainda tem um tempo de menos 13 minutos. Em resumo, quais são suas propostas para as áreas transporte público, educação, saúde e infraestrutura? Começando com o transporte público, candidato. Então, hoje a população sofre com o sistema de transporte sucateado. Nós temos aí o problema dos ônibus velhos. As pessoas têm que andar em ônibus que muitas vezes não têm a segurança necessária. Você tem aquela história de pifar o ônibus, né, no meio do caminho, isso é muito comum. Então temos um contrato, a prefeitura e as empresas. O que se percebe é que as empresas não estão cumprindo o contrato, porque prevê uma renovação da frota de ônibus. Isso está, inclusive, na lei orgânica do município, tem uma outra lei municipal também que trata dessa questão, e isso consta nas obrigações. Então, nós deveríamos ter ônibus novos todo ano, no mínimo uns 200, 250 ônibus novos, todo ano. Não é depois de 4 anos, depois no final de uma gestão. Então, nós vamos estar trabalhando para melhorar o sistema, no sentido de fazer cumprir um contrato para poder adquirir ônibus novos, aumentar a frota, porque ela também proporcionalmente, em vez de aumentar, ela está até reduzindo, porque aumenta a população e o número de passageiros. Uma questão muito séria é abrigo de ônibus. Você tem as paradas de ônibus e não tem um abrigo. A maioria dos bairros. E as pessoas sofrem muito. É no sol, é na chuva, agora é muito sol, daqui a pouco começa a chuva. Então, abrigo de ônibus é fundamental. E nós estamos estudando a questão da tarifa, né? A tarifa é uma tarifa social, a tarifa dos estudantes. Estamos aí nos estudos em relação ainda ao passe livre estudantil, que é uma possibilidade, ou a gente definir um valor para os estudantes, que possa ser um valor baixo e garanta que o estudante não desista de ir para a escola, para a faculdade, por causa da passagem de ônibus. E essa é uma das razões do passe livre que nós estamos estudando, porque nós temos estudantes que desistem porque os pais não têm dinheiro para pagar meia passagem. E nós não queremos estudante desistindo. Queremos ele na escola, indo para a faculdade, dando as condições. Em relação à educação, Patrick, nós temos uma situação também muito séria. Das 500 e poucas escolas municipais, 1/3 das escolas são instalações alugadas e boa parte precárias. Tanto que agora, por conta da pandemia, não é possível retornar às aulas no ensino fundamental, a nível municipal, porque muitas escolas não oferecem a segurança, não têm condições adequadas. Então, nós vamos ter um programa de construção de escolas, nós vamos fazer um planejamento ano a ano, e isso é fundamental, construir escolas. Agora, temos que também valorizar os profissionais da educação, uma atenção a trabalhadores das escolas. Nós temos muitas denúncias de terceirizações, de merendeiras que não recebem seu salário, de falta de segurança também nas escolas. Queremos colocar a guarda municipal também na escola para contribuir com a segurança. E nós estamos em época de internet. Não é possível uma escola não ter internet. Nós temos uma proposta que é
também proporcionar computadores ou notebook para os estudantes, portanto, tem que ter internet e computador para os estudantes poderem também acompanhar, porque hoje é impossível você ter alguma atividade sem ter um computador, sem ter internet, sem ter esses instrumentos fundamentais, não só de comunicação, mas também para a educação. E na área da saúde, como eu mencionei, nós temos muitos bairros que não têm unidade básica de saúde. Então, a cobertura da atenção básica ela não atinge toda a cidade. Isso é uma situação, diria, calamitosa, porque hoje as pessoas procuram médico clínico geral, mulheres procurando ginecologista, ou mães procurando pediatra, e não tem no bairro. Dentista também, né, que é um problema gravíssimo, o problema da saúde bucal. Então, nós precisamos também ter consultórios dentários. Então, a proposta é termos também um programa de construção de UBSs, com equipes completas. Nós temos na questão das mulheres, eu utilizo aqui um dado que eu recebi do diretor do SECOM. A gente fez um debate sobre a saúde municipal e ele, como outros profissionais, gentilmente participaram de forma aberta, sem vinculação partidária, dando ideias para todas as pessoas, mas ele estava dizendo que morrem, em média, Patrick, 23 mulheres por mês por conta do câncer de colo de útero. E por que ele enfatizou isso e repetiu várias vezes? É porque boa parte dessas mortes poderiam ser evitadas. Ele disse que a maioria delas poderiam ser evitadas se a prefeitura, se o município cuidasse da atenção básica. Significa vacinar as mulheres jovens contra o HPV, você fazer o trabalho, os exames preventivos, o acompanhamento, para evitar chegar a ter câncer. Então, é uma ação do município. Por isso que nós vamos não só ter a Secretaria da Mulher, mas também termos um centro de referência do atendimento das mulheres. Nós queremos intensificar a questão dos exames, então o município precisa ter uma central de exames para agilizar, porque esse é um drama das pessoas também. Vai no médico, ele passa o exame e às vezes não consegue o exame porque não tem dinheiro para pagar. E não tem agilidade nesses exames, que às vezes tem que esperar numa fila há meses, e isso pode agravar a sua saúde. Então, temos que fazer essa expansão dos serviços essenciais nessa área da saúde. É fortalecer o sistema único de saúde, é a saúde pública. Nós temos que apostar nisso. Agora, a pandemia do coronavírus mostrou como é importante ter um sistema público de saúde funcionando, eficiente. A gente está vendo os escândalos aí na área da saúde do Estado já há muitos anos, e o município também, eu acredito que foi muito lento, talvez, e o Estado também, de um modo geral, o poder público, nas ações para, logo no início da pandemia, poder ter medidas de proteção e de prevenção mais efetiva e evitar tantas mortes que nós tivemos aqui no Estado e na capital. E na questão da infraestrutura, que aí vem também um desafio assim, histórico, aqui da cidade de Manaus, porque nós temos a questão do sistema de transporte, o sistema viário, que envolve, portanto, a mobilidade urbana, um planejamento que envolve o trânsito, a engenharia de trânsito, nós precisamos implantar com as questões da inteligência, de semáforos, de sinalizações, de pequenas e grandes intervenções no sistema viário. Eu fui candidato em 2016 a prefeito. Eu me lembro de um debate, não sei se foi com você também, que eu falava que nós tivemos a oportunidade de sobrevoar a cidade e ter uma noção melhor dos gargalos no trânsito, no congestionamento. E ali a gente viu quantas intervenções seriam possíveis para poder melhorar todo esse fluxo de veículo. A outra, nós temos que construir um sistema de transporte, no caso coletivo, com corredores exclusivos, que seria o BRT. Eu defendo o BRT como urgência, corredores para dar agilidade dos ônibus, mas num sistema em toda a cidade, não pode ser só para um rumo, mas pensarmos já planejarmos um VLT, um veículo leve sob trilho, algo que você pode a médio e longo prazo implantar numa cidade como Manaus, que tem mais de 2 milhões de habitantes, que não para de crescer. Se continuar essa tendência, Manaus realmente vai precisar de um sistema mais amplo. Mas a urgência, e todas as grandes cidades implementaram, foi o BRT. Porque nós precisamos dar agilidade aos ônibus para diminuir o tempo de viagem, poder transportar mais pessoas com mais comodidade e segurança e, com isso, facilitar a vida de milhares e milhares de trabalhadores todo dia. Agora, nós temos a questão do saneamento. Acho que o saneamento, isso é até uma vergonha para Manaus.
todos os igarapés poluídos. Patrick, não tem um igarapé que se possa dizer ali tem água limpa. Então, isso é resultado da falta de tratamento de esgoto. Tem também um contrato da prefeitura com uma empresa privada. Já são 20 anos se passaram. As metas de água também ainda não foram atingidas 100%. E eu visito os bairros direto, toda semana, e aí as pessoas estão relatando, quer dizer, tem um sistema de água, mas falta água, não é regular, não tem 24 horas a água, às vezes só 12 horas, às vezes só 6 horas, e tem bairros que não tem sistema nenhum de água. E na questão do esgoto, aí é que a empresa não cumpre o contrato. Nós temos menos de 12% de tratamento de esgoto. Então, é necessário para a gente trabalhar a qualidade de vida. Manaus pode ser uma cidade para o turismo e para o povo, em primeiro lugar. É uma cidade que tem que ser mais limpa, nós temos que ter a política de resíduos sólidos. Por isso, a ideia é cumprir a lei federal de resíduos sólidos e começar a implantar a coleta seletiva nos bairros. Com isso, a prefeitura vai gastar menos no pagamento, né, dessa coleta do chamado lixo e jogar no aterro, e vai proporcionar nos próprios bairros a possibilidade de associações fazerem esse recolhimento da coleta, os itens já para serem separados e destinados à reciclagem. Porque nós temos empresas no polo industrial e, com certeza, buscam matéria-prima para isso. E, junto com água e esgoto, a questão do lixo, a limpeza pública e a drenagem. Drenagem por conta de águas de chuva, chuvas intensas que nós temos, e muitos bairros a situação está precária, muitos bueiros sem tampas, a estimativa é mais de 3 mil bueiros sem tampas, e é necessário, portanto, esse cuidado com o bairro. Quer dizer, o saneamento tem tudo a ver com o bairro, assim como a política de moradia. É um problema também, porque Manaus tem muitas ocupações e sem uma política adequada de moradia. Então, nós também vamos estar discutindo projetos, principalmente de loteamentos urbanos, para poder criar uma alternativa para famílias que não têm casa, que buscam. Mas o saneamento está diretamente envolvido com a realidade dos bairros, porque você precisa garantir esses itens que a prefeitura tem a obrigação, mas o cuidado geral com os bairros. Nós temos assim uma preocupação de ter um olhar completo para o bairro. Todos os itens onde a pessoa mora, a rua, a conservação da rua, a limpeza, a questão do lixo, né, do resíduo sólido, a iluminação pública como fator de contribuição para a segurança pública também, as questões do acesso de modo geral para o bairro, mas também o cuidado com o embelezamento, com quadras, com praças, espaços para os jovens, espaço para os idosos. Como é possível ter bairros inteiros e não ter uma quadra de esporte? E eu vejo famílias saindo do seu bairro, pega o ônibus, paga o ônibus com sua família e vai no centro de Manaus para ir numa praça, porque a praça é bonita, a praça está conservada, tem segurança. Então, nós temos que ter praça no bairro também, cuidar das praças no bairro. E ali ter o espaço também do esporte. Nós queremos olhar de forma especial também a juventude, porque nós estamos vendo a juventude vítima da violência, causadora também, falta de oportunidades. Então, cuidar. É o esporte, é a cultura, mas também o lazer e as oportunidades de trabalho. Por isso que o nosso programa de governo, na parte de geração de renda, nós iniciamos tratando sobre os jovens, oportunidades para os jovens. Como a prefeitura, através de bolsas, de estágios, de um primeiro emprego, de formação, de cursos que pode fazer em parceria com várias instituições, e eu já conversei com várias instituições dessa possibilidade. Então, você vai estar preparando mão de obra, capacitando jovens para o mercado de trabalho. Esse é o caminho que todos nós esperamos, que o jovem tenha as oportunidades, progrida na vida e, portanto, seja o orgulho da sua família. Essa é a preocupação, os jovens e com a família. Nenhum pai, nenhuma mãe quer o seu filho nas drogas, quer seu filho no mundo da criminalidade. Então, o município precisa contribuir e é o que nós queremos fazer. Zé Ricardo, a Marclise, ter esse olhar para os bairros, portanto, a infraestrutura do lugar onde cada um mora. Onde você mora, onde eu moro, cada lugar, temos que garantir uma infraestrutura adequada que garanta a qualidade de vida. Porque os dados do IBGE estão mostrando que nós temos em torno de 40% da população enquadrada em baixa qualidade de vida. São 900 mil pessoas nessa condição. E, portanto, esse olhar carinhoso, né, para os bairros e com as pessoas, com a vida.
que o nosso foco é a vida. Manaus pela vida, Manaus pelas pessoas que mais sofrem devido à pandemia, devido à crise econômica, Manaus para esses que estão precisando da mão pública. Candidato. E por isso a nossa preocupação com ações também de emergência para acudir famílias que hoje, inclusive, estão até passando fome. Então, a Prefeitura, com Zé Ricardo e Marclise, vai olhar também para estas famílias. Dá um tempinho de 5 segundos, esperando terminar esse tempo. Cronômetro encerrou nesse momento. Nós queremos agradecer ao senhor por ter respondido a todos os questionamentos. O senhor também aproveitou o seu tempo que lhe restava para falar de saneamento, lixo, drenagem, moradia, esporte e oportunidades para os jovens. A partir de agora, candidato Zé Ricardo, o cronômetro está zerado e o senhor tem 3 minutos para as suas considerações finais. A partir de agora. Muito bem, obrigado, Patrick, mais uma vez, e a Luísa, e toda a equipe aqui do Diário e do Diário da Manhã, e do Grupo Diário, deixar um abraço para a direção também. E eu queria dizer para as pessoas, eu sou o Zé Ricardo, economista, advogado, já fui vereador 2 vezes também deputado estadual, atualmente deputado federal, conheço os bairros, visito toda semana. Eu tenho uma prática de prestar contas do meu trabalho como parlamentar. Toda semana, em cima de uma Kombi, eu estou no terminal de ônibus, estou na feira, estou lá no bairro, para conversar com o povo, para ouvir as pessoas, para prestar contas do trabalho parlamentar, os projetos, falando das lutas, dando uma satisfação à população. E essa prestação de contas que eu já faço como parlamentar, eu quero levar também para a prefeitura. É o seu prefeito que vai prestar conta do dinheiro público. Nós temos 6 bilhões de reais, que é o orçamento municipal, e nós vamos implantar, portanto, a transparência, a prestação de contas, mas também nós queremos ouvir as pessoas. Com o prefeito, pretendo discutir o orçamento com a população, receber sugestões, portanto, um orçamento onde o povo participa, que vai ajudar a dizer quais são as prioridades, para falar daquilo que é prioridade no bairro, qual é a obra a ser feita, qual é a urgência, aquilo que é mais necessário para que o prefeito comece a realizar. E essa transparência ela é importante para evitar a corrupção, para evitar o desvio de dinheiro, para evitar o desperdício, e com isso as pessoas vão acompanhar também os contratos, as obras que estão em andamento, às vezes no bairro. É a transparência. Isso é uma obrigação do prefeito. Está escrito na Constituição, mas a gente vê que essa não é a prática de prefeitos que já passaram. Então, Zé Ricardo vai estar implantando essa prestação de conta. Eu não estou só, estou junto com a Marclise, que é do PSOL, eu sou do PT, ela é do PSOL, temos aliança com a Rede. A Marclise é a vice, uma pessoa preparada, que vai estar junto. Vai ter mulher na prefeitura, nós vamos discutir as políticas para a população, para todas as pessoas, e é por isso que nós estamos pedindo apoio, pedindo voto para o Zé 13, o Zé Ricardo e a Marclise. Pedir voto para o homem da Kombi, que, aliás, agradeço o carinho da população, que em todos os bairros que eu vou, eu sou chamada de o homem da Kombi, porque eu estou sempre em cima da Kombi, lá no bairro, não interessa se tem eleição ou não, eu estou lá antes da eleição, estou durante a eleição e depois da eleição a gente continua. Sou o político que não desaparece, o ano inteiro está lá no bairro. Portanto, esse ano é o Zé 13, é o homem da Kombi. Valeu, pessoal, muito obrigado. Tempo encerrado. Candidato, muito obrigado pela participação do senhor mais uma vez. A gente também lembra que logo mais à noite, no Amazonas Diário, o candidato que vai conversar com o Alex Braga é o Ricardo Nicolau. Na segunda-feira, retomamos a rodada de entrevistas e aqui no Diário da Manhã teremos Alfredo Nascimento e no Amazonas Diário, o Zé Ricardo.